Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é Growth Marketing. Growth Marketing, ou marketing de crescimento exponencial, é uma visão de negócios que envolve um conjunto de estratégias integradas que impactam os negócios da empresa de forma rápida. Para conversarmos sobre esse tema, convidei a professora Valesca Reichelt. Professora Valesca é doutora em Administração e Marketing, coordenadora dos cursos de Administração e Processos Gerenciais da Faculdade Senac de Porto Alegre, com mais de 20 anos de experiência em marketing e vendas. Olá, professora Valesca. Olá, professor Zanoni, tudo bem? Muito obrigada novamente pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui debatendo sobre esse assunto com você. Que bom. Valesca, nos últimos tempos, aumentou a procura de profissionais que tenham conhecimento de growth marketing. De forma bem simples, o que seria esta atividade do ponto de vista empresarial? Então, o growth marketing, ele também é conhecido como marketing de crescimento, né? Mas seria muito orientado a experimentos. Trata-se de uma metodologia que se propõe a atuar no crescimento dos negócios, né? Principalmente negócios disruptivos, a maioria das startups que a gente conhece, principalmente as que se tornaram unicórnios, aquelas que são avaliadas em mais de $1 bilhão, elas todas usam essas estratégias de growth marketing. Então, negócios que desejam crescer exponencialmente, que estão buscando, principalmente, gerar uma recorrência de receita com os seus clientes. Então, o growth marketing, ele acaba aumentando, ampliando uma visão que se tornou muito comum no marketing atualmente, que é a visão de atração, aquisição de clientes, né? Então, pensando no funil de marketing, muito foco na boca do funil, né? Lá no topo do funil. E o growth marketing vem trazer a ideia de que isso não é suficiente, isso é importante, com certeza faz parte, né, de uma boa estratégia de marketing, porém não é suficiente. É importante também a gente pensar o funil como um início de um processo, né? Então, a conversão do cliente não é o fim de um processo, né? Ali é que vai se iniciar uma nova história. A conversão não é o final da relação da empresa com o cliente, pelo contrário, é o início dessa relação. Então, a partir disso, o growth marketing, ele atua utilizando muitas hipóteses, teste, validação de hipóteses, muitos testes científicos, sempre validando ideias, né? Usando metodologias experimentais para conseguir realmente direcionar de uma maneira mais assertiva, mais eficiente, a tomada de decisão do gestor de marketing. Esse que é, de uma maneira geral, assim, falando bem brevemente, o foco principal do growth marketing, Zanoni. E essa atividade é uma atividade que está alocada numa área específica dentro da empresa, ou as áreas de negócio, as atividades organizacionais
precisam trabalhar de forma integrada sobre a batuta de um coordenador, de um gestor, para que se faça possível, né, que seja possível a implantação dessa cultura, porque eu imagino que não é uma atividade muito simples de se fazer e fácil de assimilar pelos profissionais que já se encontram nas empresas atualmente. Como que funcionaria isso na prática de uma gestão organizacional? Bem colocado, né? A questão é muito relacionada com uma questão cultural, de mindset, e o mindset que a gente busca aqui é data-driven, né? É direcionado a dados. Então, realmente, utilizando toda a gama de possibilidades de análise de dados, transformando essas análises em informações relevantes que possam realmente direcionar melhor, principalmente os investimentos, não é? Investimentos, quando a gente fala em investimento não apenas financeiro, mas investimento de tempo, né, de recursos humanos dedicados a determinada estratégia. Então, tudo isso exige que toda organização parta de uma cultura diferenciada, né? Uma cultura que acredita na validação, na testagem, na questão de errar rápido para corrigir rápido. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado em todos os setores organizacionais. Mas, geralmente, o profissional que trabalha com growth, né, com growth marketing, ele atua vinculado à área de marketing, né? Ou em empresas mais bem estruturadas, muitas vezes está relacionado com a inteligência de mercado, né? Na área de inteligência ela está muito associada a essa questão também de análise ambiental, análise de concorrência, análise de clientes, da jornada do cliente, né? Compreensão da persona. Então, também pode estar vinculado à área de inteligência de mercado. Mas existem empresas já hoje, Zenoni, que têm uma área específica de growth marketing. Já estruturaram, né, dentro da sua arquitetura organizacional, uma área direcionada apenas para isso. Vou dar um exemplo, a Quinto Andar. Essa também é uma startup que cresceu muito, né, que se tornou um unicórnio aí no mercado. E a Quinto Andar é uma empresa que tem um setor de growth marketing com algumas pessoas, não vou saber exatamente a quantidade, mas um certo número de pessoas dedicadas, direcionadas para trabalhar com dados, para trabalhar com análises, com testes, com a questão da validação e procurar, então, fazer com que os investimentos sejam mais assertivos e que a gente possa otimizar, então, os resultados, otimizar os nossos indicadores, os famosos KPIs, né, os Key Performance Indicators. Então, se a gente fosse até usar uma outra abordagem assim para o growth, a gente poderia dizer, né, que ele é uma estratégia para otimização de indicadores de desempenho. E eu acredito, né, pela sua fala, professora, que para uma empresa começar a pensar em desenvolver essa metodologia, ela já precisa ter uma cultura de trabalhar com diagnóstico empresarial, onde ela analisa as questões financeiras, mercadológicas, de gestão e, sobretudo, de liderança, né? Porque eu acredito que para essa atividade, o conceito de liderança organizacional, a implantação de líderes que possam desenvolver esse negócio acaba sendo fundamental. E eu acho também que, em conjunto com o diagnóstico empresarial, a empresa precisa ter bem desenvolvida essa visão de trabalhar com projetos. Seria isso mesmo, professora? Isso faz bastante sentido, Zenoni, com certeza. E então, se a empresa já tem essa predisposição a trabalhar com diagnóstico organizacional, ela com certeza estará mais aberta para atuar com a área de growth marketing. Então, vamos ver, assim, a questão da espinha dorsal do growth, ela é totalmente fundamentada no método científico, né? O que para nós soa muito familiar, né? Nós que temos aí um
embasamento acadêmico, né, e tudo mais, com pós-graduação, estrito senso. Então, isso faz muito sentido para a gente, né? A questão de formular a hipótese, rodar experimento para validar essa hipótese, e aí entender que a hipótese pode ser tanto aceita como rejeitada, e a ideia é exatamente essa, né? Se a gente puder rodar isso muito rápido e fazer vários testes, vários experimentos, e com isso conseguir perceber rapidamente as ideias que não são interessantes e que podem ser eliminadas, né? Acaba sendo tudo muito mais ágil. Então, está muito relacionado com a questão das metodologias ágeis, também, que hoje acabaram vindo lá da área de TI e dominando muitas outras áreas da empresa, inclusive, por que não dizer, o próprio marketing. Então, técnicas como o Scrum, por exemplo, que tem todas as suas cerimônias, a questão da daily, a questão de fazer uma avaliação constante de um projeto, né? Quebrar esses grandes projetos em etapas menores e ir validando cada uma delas individualmente para poder ter tempo de mudar alguma coisa se for preciso. O próprio Lean, né? Que é uma metodologia que pressupõe construir, analisar, aprender, e aí construir de novo, analisar, aprender, né? Passar por esse processo continuamente. Isso está muito associado à ideia do growth. Então, o que a gente pode perceber e até concluir a partir disso é que se a empresa ela já tem essa prerrogativa, já tem essas perspectivas, já utiliza o Agile, né, as metodologias ágeis no seu dia a dia, ela com certeza vai conseguir incluir de uma maneira muito mais fácil a questão do growth marketing na sua estratégia. E o que eu venho observando, olhando o growth marketing, já analiso e pesquiso sobre esse tema já há algum tempo, o que eu venho percebendo, e eu não sei se é a sua percepção também, professora, que essas empresas que se apoiam, né, nessa metodologia, elas realmente crescem muito rápido, né? Só que chega um momento elas não conseguem administrar a sua grandeza, né? Elas começam a sentir dificuldade, começa a ter um índice de troca de profissionais, de pessoas começam a se desmotivar, né? Começam a trocar, começa a ter profissionais que trocam de empresas, né? Rapidamente por conta de não se adaptarem, e os próprios gestores me parecem que não estão preparados para, de repente, encontrar uma empresa que cresceu muito rápido. Eu não tenho o próximo capítulo, né, ainda da pesquisa, então eu não sei se depois desse momento, né, que elas se sentem um pouco perdidas por ter esse crescimento rápido, se depois acontece uma acomodação, né, se há uma redução e depois uma certa acomodação. Você tem algum dado nesse sentido? A sua percepção também é essa, de que elas crescem e chegam num ponto, né? Como se fosse o ciclo de vida de um produto, onde elas chegam num limite e olham para a grandeza que elas atingiram e ficam um pouco perdidas no sentido de gerenciar a empresa. Essa é a sua percepção, professora? Olha, o que a gente pode dizer, né, principalmente nesse mundo do empreendedorismo, das startups, existem dois momentos aí que são momentos muito importantes e decisivos na história do crescimento, né, de uma empresa. O primeiro deles é o próprio lançamento da empresa no mercado. E aí muitas startups acabam não tendo sucesso por conta de não ter um bom produto, né? Conseguir criar uma solução que atenda a determinada necessidade, uma dor do mercado, porém dificuldade para vender esse produto, para colocar esse produto no mercado. Então, para essas empresas é que o growth marketing acaba se encaixando perfeitamente, né? É exatamente o que elas precisam para conseguir exponencializar e ter um crescimento, né, com recorrência e cada vez mais significativo. Mas no momento que realmente
a gente começa a ter uma curva de crescimento, que não é uma curva tão linearzinha, assim como pode parecer crer, né? Quando a gente vê os cases de sucesso, parece tudo muito fácil, né? Muito simples, parece que dá tudo certinho naquela curva, e a verdade é que não é bem assim, né? Tem aprendizado, volta, faz diferente, retorna. O próprio conceito do growth, que é um conceito de testar muito, de validar muito, ele pressupõe nessas idas e vindas, e claro que sempre com o objetivo de acertar. Então, no momento que a empresa acerta, consegue encontrar o seu modelo, que é interessante para o seu mercado, dentro da perspectiva da persona que eu quero atender e tudo mais, ela cresce, e aí a gente tem um outro momento decisivo, que é a dor do crescimento. Porque daí a gente já não tem aquela equipe tão enxuta, a gente vai precisar de mais pessoas trabalhando na empresa. Esse processo, esse crescimento, muitas vezes ele precisa ser muito bem fundamentado. Aí a importância de ter um propósito, o que realmente justifica a vinda do meu colaborador aqui na empresa todos os dias, ou que seja home office, o trabalho, a dedicação dele todos os dias. O que a empresa oferece em contrapartida que realmente faça com que ele se conecte, que ele se sinta em parte integrante daquele processo de crescimento, que ele se sinta corresponsável. Então, é uma premissa muito importante para trabalhar com as lideranças, a questão da humanização, né? Uma liderança mais humanizada, mais horizontalizada e menos verticalizada, que consegue fazer com que as pessoas realmente tenham aquela sensação de empoderamento, né? E tenham um comportamento que a gente chama que é a visão de dono, né? Agir como se fosse um dos donos, um dos proprietários do próprio negócio. Então, claro, é desafiador, é muito desafiador, exige muito preparo das lideranças nesse sentido, e isso daria um outro debate nosso, inclusive, a gente pode até combinar, porque a questão da liderança humanizada é um ponto importante, assim, e é um ponto paradoxal, porque ao mesmo tempo que a empresa precisa entregar resultado e precisa performar muito, também precisa humanizar para não perder seus talentos. E a retenção de talentos é um ponto-chave hoje no mercado, né? Conseguir reduzir a rotatividade e o turnover de pessoas que são altamente capacitadas e que fazem a diferença nas empresas. E tem uma formação específica para trabalhar com growth marketing? Seria alguém de gestão, seria de exata, seria de humana, seria de algum curso específico? Porque eu recebo sempre chats e e-mails e WhatsApp de pessoas me perguntando, né? Tem cursos nessa formação? Tem faculdades, escolas que já estão formando profissionais com esta característica? Olha, a principal característica tem que ser gostar de trabalhar com dados, né? Então, aquela lógica lá do William Deming, né? Se você não tiver dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. É mais ou menos, tem que acreditar nisso. Essa tem que ser uma crença muito forte para esse profissional. Mas o que a gente percebe no mercado são profissionais com diferentes formações, seja na área de gestão, na área de estatística, engenheiros atuando, mas é importante que a formação e principalmente o conhecimento, né, a capacidade de aprendizado desse profissional seja aquela que a gente diz que é num formato de T. Então, ao mesmo tempo que ele é generalista, ele conhece de gestão, ele conhece de modelagem de negócio, ele entende de marketing, ele entende de comportamentos do consumidor, ao mesmo tempo ele tem que ter uma sólida formação, uma forte capacidade analítica, né? Com foco na questão da análise dos dados, com foco na questão do teste de hipóteses, né, que nós falamos antes, da metodologia científica. Então, seria o perfil ideal do profissional para trabalhar com growth é esse generalista / especialista, né? Conseguir agregar as duas qualidades. Existem já alguns cursos disponíveis, mas não formação acadêmica, né? Alguns cursos de pós-graduação,
alguns cursos livres, né? Mas principalmente essa capacidade de absorver conhecimentos diversos e entender de negócios. Olha, quando a conversa é boa, passa tão rápido, nós já passamos mais de 20 minutos agora conversando, e eu queria te agradecer, professora, por essa disponibilidade, né, de conversar com os nossos ouvintes do podcast O Marqueteiro sobre um assunto tão importante, tão inovador, né, que é o Growth Marketing. Gostaria que você deixasse seu contato e fizesse os comentários finais que você gostaria de fazer. Ótimo, então também agradeço pelo convite, realmente passou muito rápido, num piscar de olhos aqui, a gente acabou desenvolvendo um bate-papo bem bacana. O pessoal pode se conectar comigo no LinkedIn, pode procurar por Valesca Reichel, só tem uma, então é fácil de localizar. E queria deixar assim uma frase que é do cofundador do Netflix, né, o Mark Handel. Ele disse o seguinte: ninguém sabe de nada, teste sempre. Então, quando a gente entra no Netflix e aparecem todas aquelas opções alternativas, pode ter certeza que a gente também faz parte de muitos testes que eles fazem continuamente. E é por isso que a plataforma cresce tanto e tem tanto sucesso mundialmente falando. Então, queria deixar essa frase, esse recado e a importância da análise de dados e de uma cultura data-driven no marketing. Olha, vamos precisar marcar realmente um novo bate-papo, né, professora? E quero também te agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade, sempre participando de forma bem ativa com o podcast O Marqueteiro, né? Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração, tenho um respeito, tenho um carinho muito grande, por isso que sempre tomo a liberdade de convidá-la para fazer parte deste projeto. Eu te agradeço e, queridos ouvintes, até o próximo podcast. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.